Já ouviu? Então, glória a Deus. Eu quero que você declare pela fé, irmãos, que ainda que você não consiga, pastor, vamos dizer que eu não consiga dar essa água para toda a minha família, né? Porque cada um mora num lugar diferente, longe. Mas quando você beber, irmãos, dessa água em casa, eu quero que você coloque o pensamento em todos eles. E Deus vai abençoar em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém? Os que você puder dar diretamente, melhor ainda, em nome de quem? Em nome de Jesus, tá bom? Então se levanta as águas mais uma vez, declara essas águas consagradas, abençoadas, santificadas, no poder de Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece todo louvor, toda a glória, amém, amém, meus irmãos? E Ele disse, eu sou a água da vida, tá bom? Pode sentar em nome de Jesus. É mais um ato de fé, né, pessoal? Para Deus abençoar a nossa família, tá bom? Agora nós vamos direto para a mensagem, pessoal, porque a parte mais importante da reunião é a parte da mensagem, onde Deus, meus irmãos, vai falar conosco aqui através da sua santa palavra. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela, pessoal. Então a gente vai ter que edificar a nossa casa, temos que edificar a nossa família, tá bom? E nós vamos estudar aqui, meus irmãos, ainda Marcos 9, né? Nós estamos ainda no estudo da palavra de Deus em Marcos capítulo 9, começando, a gente faz uma leitura base, né, no versículo 27, quem tem a Bíblia, abra em Marcos 9, no versículo 27, porque a gente vai ver aqui a parte, sempre vou para aquela parte que Jesus levanta aquele jovem, né, o qual o pai estava buscando por ele, e chegou o momento que Jesus o levantou, e ele também vai levantar a nossa família. Quem tem a Bíblia, abra em Marcos 9, 27, que diz assim, quem achou, diga amém. Diz a palavra de Deus. Mas Jesus, tomando pelo quê? Pela mão, o ergueu, e ele o que, irmãos? Se levantou. Lembramos, nós estamos na campanha Jesus levanta a minha família, não é isso, irmãos? Aqui, ó. Aqui eu coloquei o nome dos meus familiares, em nome de Jesus, amém? Nós estamos nessa fé. Jesus levanta a minha família. E pela fé, meus irmãos, aqui, amém, a gente coloca o nome da família e pede para Jesus fazer exatamente o que ele fez aqui, ó. Mas Jesus tomando pelo quê? Pela mão. Hoje, quando a gente for orar mais um pouquinho, daqui a pouco, amém, a gente já abre orando, né? Orando pela família, orando para Deus nos fortalecer. Mas quando a gente for orar daqui a pouquinho, é isso que nós temos que colocar de Deus em oração. Jesus tomando pela mão, o ergueu. Jesus toma eles pela mão. Toma o filho pela mão. Toma aquela esposa pela mão. Deus toma aquele marido pela mão. Em nome de Jesus, tá? É Deus pegar bem na mão dele. A Bíblia tem muitos exemplos de que Deus fez isso literalmente, né? A família de Ló foi uma que Deus mandou 2 anjos, porque Abraão orou, intercedeu. Deus mandou 2 anjos que, meus irmãos, pegou na mão. Um pegou na mão de uma filha dele, pegou na mão da outra, o outro pegou na mão dele, pegou na mão da esposa, tirou ele de Sodoma e Gomorra, irmãos, que era um lugar que seria destruído, amém? Quer dizer, e a Bíblia ainda fala assim, sendo o Senhor misericordioso, porque na verdade, irmãos, eles queriam ficar lá, mesmo sabendo que viria a destruição. E a verdade é essa, irmãos, se a gente não orar, a nossa família vai ficar no lugar que tem destruição. Se a gente não orar, a nossa família vai ficar nesse lugar. Amém? Então nem a mensagem de hoje não. Estou só voltando aqui no versículo base que a gente lê, mas veja, só de ler de novo, a gente vai lembrando de outras passagens e vai vendo, irmão, como tem lição a palavra de Deus em apenas um versículo. Tem muitas lições para a gente, amém? Mas não vamos ficar só aqui não. Vamos voltar um pouquinho agora e vamos, meus irmãos, a partir aqui, ó, do versículo 19. A lição de hoje nossa, nós vamos focar no versículo 19, amém? Vamos lá. Que diz assim, e ele respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrereis ainda? E ele completa dizendo, trazei-mo, né? Bom, aqui é o seguinte, o pai, ele clamou por Jesus, disse, Senhor, trouxe meu filho que tem um espírito mudo, cai no fogo, cai na água, olha, tem um mal na vida dele, amém? Levou os discípulos, ninguém conseguiu resolver, tudo isso nós já estudamos, já vimos lições aqui para nós, né? Agora, chegando no versículo 19, a resposta de Jesus, meus irmãos, foi, ó geração incrédula. Também falamos isso semana passada sobre a incredulidade. Muito cuidado, né? Amém, meus irmãos? Mas não vamos me aprofundar nisso hoje, não. Eu quero focar na segunda parte do versículo 19, quando ele diz assim, ó, quando ele fala assim, 19, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Em outras palavras, até quando estarei convosco? No sentido de que, se eu não estivesse aqui, como é que seria? Como é que eu seria? Com tanta incredulidade, com tanta falta de fé. Amém? Houve uma operação aqui, irmãos.
mas porque ele estava ali presencialmente. E se ele estiver só no espírito, quando a pessoa não vê? Que tem muita gente que só acredita quando vê. Não é verdade, irmãos? E isso não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que você crê antes mesmo de ver. Se você é aquela pessoa que precisa ver para crer, isso aí para Deus é uma fé, meus irmãos, não é a mais bem-aventurada. Ele diz, mas bem-aventurado é os que não viram, mas creram. Diga amém. Jesus falou isso para Tomé, né? Amém? Mas a parte ainda da mensagem principal de hoje ainda não é essa. É a parte que ele fala assim, ainda no 19, quando ele fala, até quando sofrereis ainda? É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero estar com vocês hoje. Amém? A parte que ele diz, até quando sofrereis ainda? Em outras palavras, esse sofrimento que aquele povo estava passando, ou aquele pai estava passando, irmãos, tinha algumas razões, tinha alguns porquês. E a verdade é que ele está dizendo assim, isso está acontecendo ainda por causa de vocês mesmos. Essa situação difícil, complicada, ainda está sofrendo, vocês ainda estão sofrendo por causa de tudo de vocês mesmos. Era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele diz assim, porque até quando, né? Até quando vos sofrereis ainda? Porque não dá a entender que ele poderia resolver aquele problema? Ele, não sentindo Jesus, mas o Pai, já dá para ter resolvido aquele problema? E se a gente parar para pensar direitinho, não tem coisas, irmão, na nossa família que a gente pensa assim, meu Deus, por que isso aqui ainda não se resolveu? Por que esse mal não saiu ainda? Por que esse filho não mudou ainda? E aí Jesus estava dizendo que, de certa forma, a causa daquele sofrimento não era somente o mal que estava ali, mas outras coisas também. Na vida da família, no seio familiar mesmo. No seio familiar, ou dentro daquele pai, existiam outras coisas no seio familiar que poderia estar trazendo ou que poderia estar permitindo o prolongar daquele sofrimento. Porque também dizer que a gente nunca vai passar lutas é algo realmente sem sentido. Até porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então dizer que a gente não vai passar lutas, isso aí é uma utopia. Se eu chegar aqui, gente, a gente nunca vai passar problema, aí nunca vai ter luta nenhuma em casa. Isso aí é utopia, meu irmão. Isso é uma enganação. Amém, meus irmãos? Não é verdade. O próprio Jesus disse, a gente vai passar luta. Mas ele estava se referindo ao prolongado sofrimento. Por que aquele sofrimento prolongado? Porque ele estava sofrendo há tanto tempo. Porque ele fala, quando ele diz assim, né? Até quando vos sofrereis? Ele sabia que era um sofrimento que já estava há muito tempo. Era um sofrimento prolongado, irmãos. E que dava para ser evitado. E o que pode ter impedido, ou o que pode ter prolongado esse sofrimento? E aqui nós temos que pensar e estudar. Amém? O que pode estar prolongando um sofrimento na minha vida ou na vida da nossa família? O que em nós talvez está faltando, que talvez poderia resolver o problema dos nossos familiares? O que talvez em nós mesmos está faltando, que poderia resolver aquele problema da família, do casal, por exemplo? Você que está enfrentando um problema de marido e mulher, o que poderia resolver? O que talvez está faltando em nós, que talvez poderia resolver o problema espiritual? Pastor, no meu caso é uma guerra espiritual, pastor. Eu sinto que tem coisa espiritual ali atrapalhando. Então, o que está faltando em nós, que talvez está, vamos dizer assim, prolongando um sofrimento? Porque esse sofrimento aqui foi prolongado, irmãos. Tanto que Jesus pergunta para ele, quanto tempo há que ele sofre? Há quanto tempo? Ele pergunta logo depois, você vai ver que se você ler mais adiante. Amém? Ou seja, aquele sofrimento já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Mas algumas coisas estavam faltando, que estavam impedindo aquele sofrimento de cessar. Amém? Aquele sofrimento de ter fim. Algumas coisas estavam faltando. Amém? E eu queria citar hoje aqui 4 coisas, irmãos, que pode estar faltando e que pode estar impedindo, amém, o sofrimento da sua família. Pode estar prolongando o sofrimento do seu filho, o sofrimento da sua casa. Eu queria citar aqui 4 coisas, irmãos, que podem estar prolongando o sofrimento do seu lar. 4 coisas que podem estar prolongando um sofrimento, seja qual for a área da sua vida. Amém? Mas em especial, família. 4 coisas que podem estar faltando. Se não tiver, pastor, faltando, então glória a Deus.
Mas se estiver faltando, meus irmãos, procure corrigir isso o quanto antes, para que esse problema, esse sofrimento, não venha a ser prolongado. Porque Jesus estava dizendo: até quando sofrereis ainda? Ou seja, estava faltando alguma coisa, porque aquele sofrimento estava prolongando mais do que devia. Se a gente parar para pensar, não tem coisa que está durando mais do que devia, irmãos? É ou não é verdade? Então, eu separei aqui 4 coisas que pode estar faltando. Primeira coisa que pode estar faltando, e não pode faltar, irmãos. Primeira coisa, fé. Não pode estar faltando fé. E se você observar o caso desse pai, eu não vou me aprofundar agora, mas ele diz: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Ele fala isso no versículo de número 23, né? Aqui é 23, deixa eu pegar aqui, ó. É isso mesmo, 24, versículo 24. Que ele fala: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então, às vezes, a falta de fé pode ser uma razão. Pode ser um porquê. Amém? Uma falta de fé. Pastor, por que a falta de fé faz tanta diferença? Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé, vamos ler lá, é impossível agradar-lhe. Amém? Vamos ler? Hebreus 11:6. Amém? Vamos lá. Hebreus 11:6. Vamos ler junto aqui, ó. Versículo 6. Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Tem versões que já está mais atualizadas que fala agradar a Deus, né? Amém? Mas o sentido é esse. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, eu não recebo nada de Deus. Então, se você é aquela pessoa que hoje tem fé, amanhã não tem, hoje crê, amanhã não crê mais, hoje está alegre na fé que Deus vai abençoar, amanhã está todo tristão porque de repente alguma coisa não sabe como queria, aí você já fica desanimado, já fica triste. Opa, isso é falta de fé. E falta de fé, irmão, atrapalha nossas bênçãos. Isso é fato. Porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Se é impossível, você quer ser abençoado, não deixe faltar fé. Não deixe, ela é um combustível que não pode faltar. Imagina você viajando de carro e falta o combustível. Já aconteceu comigo, irmão. Umas 2 vezes. 2 não, deixa eu me lembrar aqui. Já aconteceu umas 3 vezes, irmão. Uma foi quando eu tinha uma moto, aí eu botava o quê? R$10 por semana, que moto é muito econômico, né? Para o meu uso eu gastava R$10 no máximo, amém? Por semana. E aí meus irmãos, eu disse para minha esposa: eu estou querendo, moto é meio perigoso, vou vender minha moto e vou pegar um carrinho. Aí fui e comprei um carrinho, um Fiat, né? Amém? Aí a pessoa diz: não, o Fiat é econômico, Fiat Uno é econômico, amém? Aí peguei esse Fiat, meu irmão, aí virou mexer, acabava o combustível, eu ficava na estrada, e rapaz, o pessoal dizia que era econômico, mas porque eu queria colocar o mesmo tanto de combustível que eu colocava numa moto, eu queria colocar num carro. Ixi, meu irmão, eu ficava na estrada direto, irmão. Aí um dia eu falei: rapaz, não é assim não, o carro é diferente, o carro consome mais, não é uma moto. Eu disse: poxa, realmente estou acostumado anos e anos de moto. Quando eu fui para o carro, eu senti a diferença, né, irmão? O carro consome mais, amém? E aí eu passei, para você ter ideia, eu estava tão inexperiente no negócio de carro naquela época, né? Que eu pegava uma garrafa, uma garrafa enchida de combustível. Não, quando acabar eu boto o combustível. Mas não é bom não, irmão, deixar o carro acabar o combustível não. E quando acaba, você pode queimar a bomba de combustível, porque ela resseca, e se você der numa velocidade um pouco alta, ela esquenta e queima, né? E eu não sabia disso, eu já andava com uma garrafa de quando acabar eu coloco dentro, eu achava que estava bom, né? Não é certo. Bota o combustível legal, para passar logo uma semana, um mês, e assim vai. Amém, meus irmãos? Mas veja, faltava combustível, e se faltar combustível, o carro parava no meio da estrada. No meio da estrada, eita, parou aqui o carro, acabou o combustível. Então, meu irmão, e aí o carro para, a tua vida para, as bênçãos param, quando a nossa fé falta. Faltou fé, vai parar. As bênçãos vão ser interrompidas. E pode gerar um problema grave depois. Como eu disse, já tive um carro que queimou por falta de combustível. Queimou, eu estava em alta velocidade, parou, e aí, meus irmãos, foi a bomba que esquentou e queimou. Não teve jeito. O rapaz foi lá buscar o combustível, botou, ligou,
não adiantou, mesmo com combustível. Então nunca é bom faltar combustível, nunca é bom faltar fé. Isso pode queimar, isso pode dar um defeito maior, pode causar um problema grave, pode interromper sua bênção de uma maneira tal que aquela bênção pode passar, irmão, nunca mais vir para você. Coisa séria, pessoal, amém? Bom, então falta de fé pode ser uma razão, pode ser uma coisa que não pode faltar e está faltando às vezes, né? Às vezes tem, às vezes não tem, né? Que fé é um combustível, a fé é um combustível. Então, às vezes a pessoa tem o combustível, às vezes não tem, não pode. No caso, quando o assunto é fé, imagina você ter um veículo e deixar faltar combustível. Não é bom. Então, tome cuidado. Tá bom, meus irmãos? Não deixe faltar fé. Outra coisa que não pode faltar, meus irmãos, não pode faltar oração. Não pode ter essa. Uma coisa que não pode. Se você quer a família abençoada, não pode ter essa. Já orei demais. Isso não pode existir. Não pode. Amém, irmãos? Não pode ter essa. Já orei muito, já fiz muita campanha para minha família, já orei demais. Não pode ter essa, irmãos. A oração, ela pode muito seus efeitos. De Tiago, capítulo 5, versículo 16, aqui, ó. Depois de Hebreus, Tiago 5,16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Há um poder de cura na oração. E se você para de orar, pode interromper a cura da sua família, pode interromper a saúde, tanto física, amém, como saúde da harmonia do lar. Se você para de orar para o seu marido, pode ficar pior. Se você para de orar para o seu filho, pode a coisa piorar, meu irmão. Ah, pastor, está difícil, eu estou orando, mas está difícil, pastor. Estaria muito pior, garanto a você, se você não fizesse nenhuma oração por eles. Então, oração é uma arma poderosa que não pode faltar. Não pode ter essa. Já orei demais. Já trouxe demais nome para a igreja. Já trouxe mais fotografia. Eu já fiz muita campanha. Não pode ter essa, irmão. Quando o assunto é família, oração nunca é demais. Quanto mais, melhor. Diga amém. Amém, meus irmãos? Já ora 10 anos para a minha família. Amém. Ore 15, ore 20, ore 100 anos. Nunca pode faltar oração. Diga amém. E o versículo ainda, que a gente acabou de ler agora, meus irmãos, de Tiago 5,16, completando, ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu já observei, irmãos, que dificuldades maiores surgem quando há uma diminuição da frequência da oração. Eu percebo, meus irmãos, que uma luta maior começa a aumentar. Diz que é o contrário, pastor. Eu começo a orar, a coisa piora. Não, entenda, ela pode piorar de início, mas logo depois o inimigo é vencido e você vê que a coisa vai normalizando, vai ficando melhor, vai ficando mais tranquila. E não tem esse negócio de ficar aumentando, não. Essa coisa, quanto mais reza, mais salvação aparece, não faz sentido não, tá, meus irmãos? Claro que às vezes de início cria uma resistência, né? Mas logo depois você vai ver que a coisa vai encaixando, vai melhorando. Esse é o normal, amém, meus irmãos? Pois a oração pode muito em seus efeitos, tá bom? Então não pode faltar, não pode ter essa de já orei demais, já não pode, amém, meus irmãos? Terceira coisa que não pode faltar perseverança. Como assim, pastor? Às vezes você está fazendo tudo certo, e eu ouço pessoas falar assim: pastor, eu estou procurando fazer tudo certo. Mas sabe o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas começam a abandonar o que estava fazendo certo. E um dos segredos da vitória, irmão, é você repetir aquilo que está dando certo. Amém? Você tem que aprender a perseverar naquilo que dá certo. Você não sabe que a oração dá certo? Você não sabe que a fé funciona, resolve? Então você tem que insistir nisso. Amém? Você tem que insistir naquilo que você já sabe que dá certo. Amém? Por exemplo, vamos dizer que meu trabalho exige uma estratégia, né? Vamos dizer que eu tenho um trabalho que eu sei que aquilo ali exige uma estratégia. Amém? Se aquele trabalho exige uma estratégia, e eu montei uma estratégia que deu certo, eu tenho que me esforçar para repetir essa estratégia constantemente, para continuar dando o quê? Dando certo. Porque o grande problema hoje é, as pessoas faz algo que sabe que é certo, mas com o passar do tempo, para de fazer o que já sabe que dá certo. Já sabe que ser fiel a Deus dá certo, ser santo dá certo, orar dá certo, que vir à igreja dá certo, que ler a Bíblia dá certo.
Amém? Fazer propósitos com Deus, fazer votos com Deus dá certo. A pessoa já sabe, mas não, já fiz muito. Não, pessoal. Aquilo que você sabe que dá certo não pode faltar. Tem que continuar naquilo que você já sabe. Isso aqui eu sei, dá certo. Vale a pena orar, vale a pena ver a igreja, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena fazer essa campanha, vários os propósitos com Deus. Quantas vitórias Deus já não me deu, quantos livramentos Deus já não me deu, quantas graças eu já não alcancei. Então eu tenho que perseverar naquilo que eu já sei. Eu sei que dá certo, então eu vou perseverar. Diga amém. Amém, meus irmãos? E por último, pelo menos por hoje, o que não pode faltar, meus irmãos, e eu diria que isso aqui é fundamental quando o assunto é família, para tudo, mas quando o assunto é família, mais ainda, pessoal. Amém, meus irmãos? Que não pode faltar. Ainda falando de perseverança, eu não dei um versículo, mas eu vou citar um versículo, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, persevera naquele que dá certo, que no final vai ter salvação, no final vai ter cura, no final vai ter vitória, no final vai ter bênção, no final vai ter livramento, vai ter vitória em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vim perseverar esses dias na madrugada, orando para minha tia na madrugada, e Deus falou, continua orando. Amém, meus irmãos? E para a glória de Jesus, ela estava no cipapo, né? Ela teve que usar um cipapo aí, meus irmãos, por causa da respiração, e aí descobri que ela estava com água no pulmão. Água no pulmão, né? Amém? E aí, meus irmãos, teve que passar um procedimento, amém? De operação para tirar aquela água, tudo direitinho, mas deu tudo certo, irmão. Glória a Deus, já tem idade, né, irmão? Já tem uma certa idade. Então, todo mundo fica com aquela preocupação, mas toma oração na madrugada. Deus manda vitória, manda bênção, Jesus. Deus mandava oração para elas, amém? Pelo WhatsApp, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, mas está respirando muito bem, já tirou aquele negócio todo, já deu tudo certo para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Tem que ser assim. O que sabe que dá certo, vai nela, vai na oração, vai na perseverança, vai em nome de Jesus que vai dar certo, tá bom? E por último, para a gente terminar, amém, meus irmãos, que não pode faltar é a base, eu diria que a grande base da família se chama sabedoria. Não pode faltar, irmão, sabedoria. Pastor, você procura ser uma pessoa que procura agir por sabedoria. Então, meus irmãos, continue nisso, porque sabedoria é a base da família abençoada. A base de um casamento abençoado é sabedoria. Aonde falta sabedoria, normalmente aquilo lá se destrói. Normalmente. Ainda que tenha muita oração, ainda que tenha muito, vamos dizer assim, meus irmãos, muita fé. Tem muita fé, mas quando não tem sabedoria, dificilmente aquele lá fica de pé. É muito difícil manter uma casa de pé, irmão, lá de pé, sem sabedoria. Já vi muita gente de Deus, homem de Deus, pastores, consagrados, amém, irmãos, que perderam sua família, porque tinham muita fé, mas não tinham sabedoria. Isso é para o homem, isso é para a mulher. Amém, meus irmãos? Pode ser quem for. Eu já vi muitos casos, irmão. Grandes homens de Deus, que tiveram seus lares destruídos. E eles tinham de fé. Eram pessoas de fé, santa do Senhor. Mas não tiveram a sabedoria para lidar com a esposa, para lidar com os filhos, para lidar com a família. E isso é muito sério e triste. Porque cada dia mais o diabo está destruindo as famílias. Amém, irmãos? E muitas vezes não é por falta de fé, não. São pessoas de Deus, pessoas de fé, pessoas do Senhor, irmãos. Mas o que o diabo está destruindo, porque está faltando o quê? Sabedoria. Amém? Vamos para o livro de Provérbios 14, versículo 1. Amém? Que é aquele versículo base, né, pessoal? Que fala da sabedoria. Amém? Aqui, ó. Provérbios 14, versículo 1. Do livro de Provérbios. Uma dica para a igreja, irmão, todo dia, lê um capítulo de Provérbios, irmãos. Isso vai acrescentar tanto na tua vida que você nem imagina. Amém? Vai acrescentar tanto, mas tanto, pessoal. Se você ler um capítulo todo dia de Provérbios. Eu já li, lê de novo. Um capítulozinho todo dia de Provérbios, né? Normalmente Provérbios são capítulos curtos, não são muito longos, não. Amém, irmãos? Você consegue ler todo dia. Amém? Mas vamos lá. 14, versículo 1 do livro de Provérbios diz: toda mulher sábia, olha o que diz aí, toda a mulher sábia edifica o quê? A sua casa, mas a tola derriba com o quê? Com as suas mãos. Sabe por que a tola derriba com as suas mãos? Porque ela nem percebe. Ela nem percebe que as atitudes dela está destruindo o casamento dela, está destruindo a família dela. A tola dela nem percebe, irmãos. E o que o diabo está plantando de tolice dentro dos casamentos, irmãos. O que tem de mulher agindo sem sabedoria não é brincadeira, não. O que tem de mulher, meu irmão, agir sem sabedoria nenhuma de Deus não é brincadeira.
E nós precisamos orar, irmão, para que a nossa família tenha sabedoria. Para que, irmão, e pastor, porque você vê que Deus fala, meio que é para os homens também, irmãos. Mas por que fala principalmente para a mulher? Porque a mulher mesmo, ela é uma coluna dentro de casa, ela é uma coluna. Ela é aquela, pode observar, pode tudo estar ruim, mas se a mulher está bem, tudo fica bem. Mas, irmãos, pode estar tudo bom para todo mundo em casa. Se a mulher estiver mal naquele dia, fica ruim para todo mundo. A mulher, irmão, ela é o ponto de equilíbrio daquela casa. E Deus entregou, de certa forma, o lar, né, a estrutura e tudo mais. A responsabilidade maior é dos homens. Amém? Mas, uma palavra é do homem. Mas Deus colocou a estrutura emocional do lar ligada ao pilar da mulher. A zelar pelo lar, zelar pela casa. E quando a mulher não tem sabedoria, irmãos, é muito quase certo a destruição desse lar. Por mais que tenha alguém de fé ali, por mais que tenha alguém que ora, amém? Precisa ter alguém ali com sabedoria. Pastor, minha casa, o pessoal não tem sabedoria. Então, alguém tem que ter. Então, se ninguém tem, você tem em nome de Jesus. Se a mulher não tem, então que o marido tenha pelo menos sabedoria também em nome de Jesus. Porque a sua sabedoria vai ajudar, meus irmãos, a fazer com que ela seja ganha, para que Deus transformar ela. Amém, meus irmãos? Porque com sabedoria se edifica a casa. O mesmo livro de Provérbios, no capítulo 29, fala isso, ou melhor, 24, né? Provérbios 24, versículo de número 3. E aqui não é só para a mulher, aqui é para os homens, é para todo mundo. Quando ele diz assim, Provérbios 24, 3, ele diz, com a sabedoria se edifica o que, irmãos? A casa. E com a inteligência, ela o que, irmãos? Se firma. Então, se a mulher não tem sabedoria, o homem pode dizer, Deus me dê sabedoria para eu lidar com a minha esposa enquanto ela não tem. Em nome de Jesus, e que ela possa ter, meu Deus, porque a mulher sabe, irmão, é uma bênção dentro de casa, irmão. Uma mulher com sabedoria em casa é uma bênção, mas quando não tem, irmão, aquela casa é um inferno, né? Aquela casa é um pé de briga, é confusão, nada tá bom, meu Deus do céu, né, meus irmãos? Então tem que orar muito a Deus e não deixar faltar sabedoria, amém? E Deus dá, pastor? Dá. Tiago capítulo 1, versículo 15, diz que Deus dá sabedoria. Vamos ler lá o livro de Tiago, quem tem a Bíblia aí? Aqui, e não pode faltar, meus irmãos, a gente vai orar agora e vamos pedir principalmente, irmão, sabedoria no lar. Amém? Para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para nós mesmos também, né, meus irmãos? Tiago capítulo 1, versículo de número 15, não, versículo 5, né? Que ele fala aqui, é o versículo 5, falei 15, não, é versículo 5. Tiago 1, verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de quê? De sabedoria, peça a quem, Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e se lhe dada. Amém, meus irmãos? Então peça a Deus sabedoria, Deus vai dar e a sua casa vai ser edificada. A sua casa Jesus vai edificar, os seus filhos serão edificados, sua esposa, maridos, entes queridos serão edificados, porque ali é um lar, ali é uma casa que tem o quê? Sabedoria. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então que Deus fale mais com você. Essa era a mensagem que Deus mandou trazer para hoje, tá bom? Vamos orar agora. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Pegue em suas mãos agora o seu pedido da família. Essa cartelinha aqui, irmão Jesus, levanta, né? Tá com o nome da família aí? Então vamos levantar para os céus agora. Vamos orar e pedir: Jesus, visita a minha casa agora com sabedoria. Visita, talvez de todas as coisas, talvez que está faltando, irmãos. Talvez peça a Deus, talvez o que está faltando mesmo é justamente essa bênção, né? A bênção da sabedoria. Então comece a pedir a Deus agora, para Deus entrar com sabedoria na sua casa. Peça a Deus agora, meu Deus, entra com sabedoria, meu Pai, no nosso lar. A maior arma do diabo, meu Deus, é fazer a pessoa rejeitar a sabedoria, é fazer a pessoa, meu Deus, achar que sabe tudo. Quem diz sabe tudo já está sem sabedoria, né? Porque o homem mais sábio, meu Deus, também precisa ainda de mais sabedoria. Ninguém, meu Deus, tem toda a sabedoria do mundo, não. Mas nós precisamos, meu Deus, que o Senhor venha acrescentar mais e mais. E às vezes nós temos sabedoria, irmão, para uma coisa, não temos para outra. Às vezes temos a sabedoria de orar, mas não tem a sabedoria de ter paciência com a esposa, paciência com os filhos. Às vezes temos sabedoria para, sabe, meus irmãos, para tantas outras coisas, mas falta em alguma área. Então peça a Deus agora,
Diga, Deus me dê sabedoria. Sabe que às vezes temos sabedoria, irmão, para buscar a Deus, mas não temos sabedoria quando a gente precisa também buscar ajuda de um especialista médico também. Sabia disso? E aí vem falta sabedoria para dizer, não, peraí, eu vou buscar um especialista, vai me ajudar também, né? Que Deus não é contra não, pessoal. Deus não é contra a medicina não. E a gente precisa de sabedoria. O que tem gente que morre às vezes por negligência. Morreu porque negligência. Porque não buscou uma ajuda, não buscou um especialista, né? E às vezes temos sabedoria para uma coisa, mas não temos sabedoria para dizer, peraí, eu vou fazer um check-up uma vez por ano, a cada 6 meses, dependendo, né, da idade e tudo mais. Espírito Santo, acrescenta-nos sabedoria, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor dá. Está aqui, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Deus, dê sabedoria a mim, dê sabedoria a meus filhos, dê sabedoria a minha esposa, meu Deus, eu oro. Dê sabedoria a meus parentes, meu Deus, está aqui o nome deles. Dê sabedoria a eles, meu Pai. Primeiramente para ele buscar o Senhor, mas também, meu Deus, para eles mudarem seus comportamentos, para eles mudarem suas atitudes. O Espírito Santo, talvez está faltando isso para que aconteça uma mudança na vida deles, meu Pai, para que a vida deles se levantem para a glória de Jesus. Então faça isso, meu Deus, agora. Olha para aqueles que estão orando, meu Deus. Olha para aqueles, meu Deus, que estão orando agora, dizendo, Deus, vem com o teu poder, vem com sabedoria. E arranca, meu Pai, agora todo o mal. Pede para Deus arrancar, meu, aquele mal, meu irmão, que veio em forma de doença, em forma de vício, em forma de briga dentro de casa, separação. Aquele mal, irmão, que está agindo dessa maneira. Ore e pede a Deus, para Deus agora desfazer esse mal. Espírito Santo, vem agora, meu Deus, porque até quando vamos sofrer? Até quando você vai estar sofrendo? Jesus disse, até quando vos sofrereis? E essa é uma pergunta para todos, irmão. Até quando vai sofrer? Até quando você vai sofrer no teu casamento? Até quando você vai sofrer na saúde? Ou até quando você vai sofrer com o filho perturbado? Com a família perturbada? Até quando você vai sofrer, meu irmão? Até quando? E a resposta, irmãos, é até quando vai ficar faltando essas coisas que nós mencionamos. Então Deus, não deixa faltar não deixa faltar ânimo para orar, não deixa faltar, meu Deus, meu Pai, perseverança, não deixa faltar, meu Pai, em nome de Jesus, ânimo, meu Pai, para orar, mas também deixa faltar fé, que não haja falta de fé em nós, meu Deus, que hoje a gente está aqui crendo, mas que amanhã a gente continue crendo em nome de Jesus. É uma oração, meus irmãos, na palavra que você ouviu hoje. Essa é uma oração para você orar segundo a palavra. Ore e diga, meu Deus, em nome de Jesus, estou aqui segundo a tua palavra que eu aprendi hoje, segundo a palavra de hoje, pedindo, Deus, não deixa faltar, meu Pai, aquilo que precisa. Em nome de Jesus, meu Deus, tenha em nós, para que a nossa família seja edificada, meu Deus. Faça isso agora, meu Pai, pois em nome de Jesus, nós entregamos a nossa família em tuas mãos. Diga, eu entrego a minha casa em tuas mãos. Diga, eu entrego, meu Pai, minha família nas tuas mãos. Diga, eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Vai entregando a eles, a Deus agora, irmãos. Pega o nome deles, coloca diante de Deus. Pega o nome da família, coloca diante do Senhor. E diga, Deus, eu coloco diante de ti, meu Pai, agora a minha casa, a minha família, coloco diante de ti. E te peço, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa toda a nossa família, pois nós entregamos, meu Pai, a Ti, na certeza, meu Deus, que o Senhor já está abençoando. Eu entrego todos eles, meu Pai. Eu não sei exatamente todas as lutas que eles passam, mas sei que toda a minha família, todo mundo tem suas lutas, e eu sei que o Senhor pode dar vitória em todas elas, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e o Senhor pode, meu Pai, dar vitória em todas as áreas da nossa casa, da nossa família, pois nós entregamos em tuas mãos. Diga, eu declaro Jesus. Diga, eu declaro Jesus. Levanta. Diga, levanta a minha família em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem, digam obrigado, Jesus, porque o Senhor levanta a minha casa no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus, porque Jesus levanta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus, porque Ele está levantando a sua casa, Ele está levantando a sua família. Amém? E vai fazer muito mais, tá bom? Agora eu queria que os obreiros passassem, gente, colocando a tua vitória aqui, tá? E vão passar colocando aqui a sigla
L. J de Jesus, L de levanta, tá bom, meus irmãos? Diga Jesus, levanta, tá bom, meus irmãos? Pode marcar lá os obreiros na vida do povo, pode sentar um minutinho, meus irmãos. Nós vamos declarar, vamos só marcar, é a bênção número 9, né? É a bênção número 9, semana que vem chegaremos na bênção número 10, tá bom, meus irmãos? Vamos nessa fé, porque Jesus levanta, tá bom, meus irmãos? A nossa família, tá bom? Em nome de Jesus, coloca aí e creia que Jesus está levantando a sua casa. É a campanha Jesus levanta a minha família, tá bom? E vamos continuar perseverando nessa fé, orando, buscando a Deus, e Deus vai suprir aquilo que está faltando em nome de Jesus, para a glória do Senhor, tá bom? Todo mundo já marcou? Então declare comigo agora, meus irmãos, 9 vezes. Vamos declarar 9 vezes, pessoal? Isso aqui é um ato de fé, tá, pessoal? A gente vai declarar 9 vezes: Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta a minha família, tá bom? Então levante sua cartela para o alto. Se esqueceu hoje, mas levanta as mãos. Jesus, nós declaramos agora essas 9 vezes. 9 vezes, nós vamos declarar aqui, ó. O nome dele está aqui, o nome dele está aqui, então você pode declarar pela fé. Diga: eu declaro, Jesus levanta a minha família. Segunda vez, diga: Jesus levanta a minha família. Terceira vez, diga: Jesus levanta a minha família. Quarta vez, diga: Jesus levanta a minha família. Quinta vez, diga: Jesus levanta a minha família. Sexta vez, diga: Jesus levanta a minha família. Pela fé, mais uma vez. Sétima vez, Jesus levanta a minha família, irmãos. Oitava semana, diga agora: Jesus levanta a minha família. E agora, meus irmãos, 9ª vez, declare bem forte, diga: Jesus levanta